mas também não vejo motivo para que nós não aprendamos sobre a maneira com que eles priorizam a oração na vida do espírito religioso judaico. E o espírito religioso, sabedores nós que o Deus de Cristo Jesus é o mesmo Deus dos judeus, o Deus que nós nos dirigimos em oração, a quem o Jesus nos orienta a chamarmos de Pai, a buscarmos como Pai. Este ensinamento está contido também nas Escrituras dos judeus, tá? Deus como Pai não é uma inovação do cristianismo, não é uma inovação de Jesus Cristo, está lá. Assim como o mandamento mestre que deve permear a vida cristã, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, também estão nos ensinamentos judaicos. É o mesmo Deus. Causa alguma perplexidade o fato de alguns chamados eruditos tentarem usar o material de teologia sistemática para inserir conceitos especificamente cristãos como uma barreira, como se fosse uma barreira no que diz respeito à aceitação de que a nossa fé cristã e a fé dos judeus é a fé no mesmo Deus, tá? Jesus não nos trouxe um outro Deus. Jesus não apresentou um outro Deus que não fosse o Deus dos seus pais, dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, tá? Nós oramos, nós adoramos o mesmo Deus. As divergências e as rusgas religiosas aí podem ser entendidas e interpretadas através da história, porque, infelizmente, o espírito humano, quando tenta se sobrepor à verdade religiosa, o espírito humano, quando tenta se adonar da verdade, se apropriar da verdade pela injustiça, pela força, ele tende a criar inimizades, a fazer inimigos, a tendência de determinados grupos em determinados momentos da história é o de represarem ou de tentarem represar o Espírito Santo, ou de tentarem construir aí uma muralha em torno de Cristo Jesus, como que dizendo: o Espírito Santo é nosso, Jesus Cristo é nosso, nós é quem temos autoridade sobre ele. A vida de oração, ela mantém as coisas no seu devido lugar. O Senhor é Jesus Cristo. Nós é quem dependemos dele. Nós é quem dependemos dele. Ele em nada depende de nós. Jesus ensinou seus discípulos a orar, orando. Porque a oração, como toda e qualquer disciplina, envolve o hábito, envolve a disposição, envolve a dedicação de tempo e envolve também, principalmente, o exercício de colocar o seu coração na oração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Ou seja, o que nos é valioso, os nossos sentimentos acompanham, os nossos bons sentimentos, as nossas afeições religiosas. Colocar a nossa alegria, colocar o nosso amor, colocar a nossa paz, colocar a nossa capacidade de concentração na oração, envolve esse mover do coração para a oração. Muitas pessoas enfrentam períodos difíceis na vida. Como a palavra pode se aplicar a quase tudo, momentos eles falam de esterilidade espiritual, momentos de deserto, ou momentos de depressão espiritual, não importa o nome que se dê. Há momentos, há situações na vida que levam ao esgotamento físico e também à chamada fadiga, ao cansaço mental. Por quê? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, a nossa capacidade de pensar, ela é algo constante. Quando enfrentamos grandes dificuldades ou barreiras intransponíveis, aparentemente, a nossa mente continua lutando contra aquilo. E por não conseguirmos, em algumas ocasiões, uma resposta objetiva, uma resposta que nos permita solucionar ou ultrapassar aquela dificuldade, nós acabamos sendo levados ao cansaço. Existem maneiras
maneiras e mais maneiras de superar esse cansaço. Existe a postura correta, a postura adequada, que é a oração, principalmente. Os dons espirituais ajudam? Ajudam. A vida em comunhão com outras pessoas ajuda? Ajuda. Mas a consciência fortalecida pela disposição física e emocional de voltar-se para Deus, também ajuda, e não só ajuda, como também produz os frutos necessários. Jesus é aquele que ensina os seus discípulos a orar. E nós temos aqui apenas um pequeno registro do padrão estabelecido por Cristo Jesus, que deve permear toda a vida de oração do cristão. É como que a coluna cervical, como que a matriz, né, como o DNA da oração está contido na oração que Jesus nos ensinou. Não só podemos, como devemos pedir a Cristo Jesus que nos ensine a orar. Que nos ensine a orar em conformidade com a nossa realidade, com as nossas necessidades, com os nossos anseios, as nossas limitações. Jesus aguardou até que os discípulos estivessem dispostos a aprender. Jesus aguardou até aquele momento para ensinar. Jesus não impôs a disciplina da oração na vida dos seus discípulos até que eles estivessem aptos, preparados. E no caso, eles estavam curiosos, ávidos para aprenderem como se manter em comunhão com Deus, como ter uma vida que se assemelhasse à vida de Cristo Jesus nos seus efeitos, nos seus resultados. Mestre, o João ensinou os discípulos dele. Ensina-nos a nós também. Ensina-nos a orar. A maneira correta, a postura correta, as palavras corretas, o espírito correto. Porque a Bíblia declara que Deus é espírito. E aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade. Com isso, a palavra de Deus está dizendo que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas orações, nos nossos anseios, nas nossas necessidades, numa comunicação muito mais intensa e plena do que nós podemos imaginar. Nós não estamos sozinhos na oração. Nós não fomos abandonados a uma vida de clamor estéril. Nós não servimos ou não vivemos diante de um Deus surdo. Aquele que fez o ouvido, ele ouve. Aquele que fez os olhos, ele vê. Aquele que criou a boca, ele fala. Em Deus há resposta para todas as nossas ansiedades. E a oração é uma disciplina que se torna o diferencial na vida de todos aqueles que querem agradar a Deus. Não a vida de exibição, tá? Não como os oradores profissionais, muito embora nada tenhamos contra os oradores profissionais, tá? Nós estamos falando da vida de comunhão, oração dirigida a Deus, clamor, louvor e adoração dirigida a Deus, não para criar expectativa nos corações humanos. Se bem que não é errado que aqueles que oram intercedam por aqueles que estão passando por um momento de fraqueza. Mas o mais importante do que os intercessores é aquele que está passando por um momento difícil, de fraqueza, reconhecer que o fortalecimento da sua alma, da sua mente, do seu espírito é decorrente da sua disposição em se recolocar diante de Deus e Cristo Jesus em oração. Então temos como o único e verdadeiro mestre da disciplina da oração, Jesus o Cristo, nosso Senhor. A oração por ele ensinada é mais do que poderosa para suprir as nossas carências, as nossas necessidades. Não há mal nenhum em orar a oração que Cristo ensinou. Muito pelo contrário, muito bem há na vida daquele que começa pela submissão ao que foi ensinado. Antes das aventuras,
no mundo da oração, é importante saber que há uma porta que se abre à vida de oração. E essa porta que se abre para a vida de oração é através da oração que Jesus Cristo ensinou a todos nós. Deus te abençoe e te conceda a paz, perfeita paz.